Olá, tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, incrível e fantástico com vocês? Eu espero e acredito do fundo do meu coração que sim. Sou eu aqui, o João, aqui do nosso canal da Realize, nosso canal de evolução de conhecimento, o meu, o seu, o nosso canal de evolução do conhecimento. E vamos lá para o aquele nosso bate-papo gostoso de toda quarta-feira. Esses vídeos estão saindo um pouquinho mais tarde, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eles estarão aqui presentes para você pelo tempo que o YouTube existir, que existia a internet, eles estarão por aqui. Então, se você está vendo esse vídeo em algum tempo, em algum momento aí do futuro, convido você a dar uma curiada aqui no nosso canal de evolução do conhecimento. Afinal de contas, aqui a gente fala de um monte de coisas a respeito do conhecimento, sobre a ideia, sobre a vulnerabilidade, sobre o sentido, sobre o significado e outras tantas coisas mais, tá certo? Então vamos lá para o nosso bate-papo dessa quarta-feira. Mais uma vez e sempre quero agradecer a galera toda que está vendo, assistindo, curtindo, comentando, é, as que estão me passando alguns feedbacks aqui, até pelo meu contato pessoal, para quem tem, né? Eu não vou divulgar aqui ainda, pode ser que lá no futuro isso mude. Então, deixa nos comentários aqui se você tem uma ideia, se você tem um tema, se você tem uma curiosidade sobre alguma coisa, me traga aqui, né? Coloca aqui nos comentários uma pergunta, um questionamento, e eu vou ter o maior prazer de buscar essa informação. Se você me permitir, eu te digo o seu nome, de onde é, de qual cidade, de qual país, de qual estado você está falando, e a gente vai dividindo esse conhecimento com outras tantas pessoas mais aqui por este canal. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, eu quero só começar primeiro fazendo aqui um- um- voltando um pouquinho a fita aqui atrás. No vídeo anterior do anterior, né, nos dois vídeos atrás, eu havia comentado que eu estava indo para uma imersão no final de semana e eu fui nessa imersão lá em Curitiba. A minha filha me acompanhou, é a Bia, né, Bia Dzega, contatos, consultoria sobre maquiagem, dia, o que usar e etc. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o Insta dela. Quem quiser, entra lá, manda um direct lá para ela, pergunta, tira alguma dúvida. É muito legal para vocês que curtem maquiagem. E na verdade, todo mundo deveria usar um pouquinho de cuidados, até da própria maquiagem do dia a dia, para dar aquela melhorada no visu, né? De repente você tem uma festa, de repente você tem um evento, um casamento, quer ir para uma balada de um jeito diferente, quer chegar lá para arrasar, não sabe o que usar, pergunta lá, a Bia vai te falar. Ó, até rimou, ficou legal isso. Então, galera, é o seguinte, eu estive nessa imersão, fui lá em Curitiba, foi incrível, muito, 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 muito legal, muito, muito bom mesmo. E aprendi muita coisa e algumas dessas coisas, desses aprendizados eu vou trazer aqui pontualmente, de tempos em tempos, eu vou inserindo algumas coisas mais aqui. E caso vocês se interessem também, vai acontecer essa mesma imersão aqui em São Paulo, no mês de setembro, nos dias 2 e 3 de setembro, um sábado e um domingo. Eu vou pegar mais detalhes com o Thiago, que é o palestrante, que é o neurotrainer que fez essa imersão lá em Curitiba e vai fazer aqui em São Paulo também. Então vou pegar mais detalhes lá do local, dos valores, quem se interessar, vou deixar o link na descrição no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu deixo o link na descrição aqui também para que vocês possam se interar, aprender um pouco mais sobre vocês mesmos, sobre a gente. Quanto mais a gente aprende e aplica o que a gente aprende, melhor nós ficamos no nosso caminho, na nossa vida, em todos os campos da nossa vida. E por falar em todos os campos da nossa vida, é, hoje o nosso bate-papo é sobre dualidade. Dualidade, mas o que é dualidade? Né? O que é ser dual? O que é a dualidade do ser humano? Vou mostrar uma imagem para vocês aqui que eu acabei de fazer. Acabei de fazer, inclusive, aqui. Olha só. Acredito que a maioria de vocês já viu essa imagem aqui, né? Do Yin e o Yang, né? É um símbolo oriental. E aí cada um vai ter
as suas percepções a respeito, o seu entendimento a respeito dessa figura. Mas notem o seguinte, vocês notem que aqui tem um lado que é mais escuro e um lado que é mais claro. E mesmo dentro do lado claro, você tem um ponto mais escuro. E mesmo desse lado todo escuro, você ainda tem um ponto mais claro. O que isso significa? Eu trouxe essa figura porque é uma das melhores formas de você representar o que é a dualidade. Dualidade é o dia e a noite, é o claro e o escuro, é a luz e a sombra, é o calor e o frio, é o bem e o mal, se você assim entender, se isso fizer sentido para você, é o estar bem e o não estar bem. Tudo isso são dualidades, tudo isso podem até ser também considerados polaridades. E aí tem um livro chamado Kybalion, que fala muito sobre essa questão das polaridades. Se vocês quiserem achar interessante, me coloquem aqui nos comentários. Eu trago um resumão aqui do Kybalion para vocês também, como eu já trouxe lá do livro da Brené Brown, né, que fala sobre a vulnerabilidade. Então também posso trazer alguma coisa aqui um pouco mais aprofundada sobre o Kybalion, se assim vocês acharem interessante. Mas por que a dualidade? Olha só, voltando aqui nessa figura novamente, do Yin e do Yang. Olha aqui. Né? Meio que fiz aqui no caderno, meio que improvisado, mas é porque o nosso canal é assim, é raiz. E aqui a gente está para dividir e acrescentar conhecimento, mas também para aprender. Toda sombra também tem o seu ponto de luz. Como toda luz também tem a sua sombra. Todos nós somos seres duais. Duais nesse sentido de termos o livre-arbítrio de sermos aquilo que a gente deseja ser. Ah, mas eu não sou aquilo que eu desejo ser. Eu sou da forma que a coisa tem que ser. Ok, eu entendo bem, tá tudo certo. Mas muitas vezes você tem a possibilidade de escolher ser aquilo que você quer ser. Na verdade, todo o tempo e todos os dias a gente tem essa possibilidade. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Hoje a gente está para falar aqui sobre dualidade. E dualidade não quer dizer que você tem e nem que você é só mal. Vou repetir. Dualidade não é que você é só bem e nem que você é só mal. Você não é só masculino e você não é só feminino. E eu não estou entrando na discussão de tudo que a gente vê hoje sobre os debates da comunidade GLBTQIA+. Não, 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 não é isso. É do ser, é da natureza do ser. Espera aí que eu vou explicar um pouquinho melhor para a gente entender mais sobre dualidade. Vamos lá, voltando. O dia ou a luz não é contra a sombra. Às vezes a sombra é apenas a ausência de luz. Como o excesso de luz também é a ausência de sombra. Conseguem entender mais ou menos isso? Então, assim, nós somos constituídos por todas as polaridades. A mesma coisa de um ímã, você tem um lado positivo e o lado negativo. São os dois lados da mesma coisa, são os dois lados da mesma moeda, são os dois polos de um mesmo centro, né? Então a nossa dualidade, ela existe e não vai deixar de existir, quer a gente queira, quer não. A questão é como é que a gente lida com isso, qual é o sentido que a gente dá para a nossa dualidade, qual é a ideia que a gente tem de dualidade. Qual é a ideia que é essa sombra? Eu não sei se você é fã de Star Wars ou não. Muitos aqui da minha geração, que estão aí já na casa dos 40, 50, assistiram boa parte dos filmes de Star Wars, né? Então, aquela coisa dos Jedi, etc. E aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Tem vários vídeos bem curtinhos que mostram isso. Então, para não ser injusto com nenhum deles, eu vou colocar apenas a descrição
do que é o vídeo, que é um vídeo que fala do Yoda, o mestre Yoda. Para quem conhece Star Wars, quem não conhece, dá uma olhadinha lá, um vídeo curtinho, deve ter em torno de 3 minutos e meio, e você vai entender bem sobre isso. Que é um videozinho que mostra o mestre Yoda lutando com a sua sombra. Olha só, ele está lutando contra a sua sombra. Eu vou dar alguns spoilers aqui, até para que vocês entendam. Então, num dado momento, ele está caminhando por um local escuro, uma caverna escura, ou um arvoredo escuro, e nesse inteirinho ele tem um embate com a sua própria sombra. Então ele a rejeita e ele a repele de todas as maneiras, e isso gera um embate, isso gera um desgaste de energia, isso gera uma, uma descompensação do seu nível de consciência. Isso acontece com a gente também quando a gente repele demais a nossa sombra, quando a gente repele demais aquilo que a gente quer deixar escondido em algum lugar dentro da nossa mente. Na verdade, a melhor opção é você trabalhar isso, é você entender isso, é entender que isso faz parte de você aceitar que você tem esse lado que é um lado de sombra, mas que quem cabe a você dar mais ou menos poder a ele. Entende isso? Então, a dualidade é justamente isso, é você entender que você é um ser dual, que você é luz e você também é sombra. Mas o quanto você é de cada um desses polos é você quem determina. É você que diz quanto você quer ser luz e quanto você quer ser sombra. Se você quer ser mais luz, entenda que a sombra faz parte de você, aceite-a, mas não lhe dê o poder. Se você quer ser mais sombra, entenda que o bem faz parte de você. E aí cabe a você dar o poder ou não. Não estou aqui para criar julgamentos, mas para fazer com que a gente passe a entender a nossa própria dualidade. Nós somos seres duais, a gente está bem no momento e não está bem no outro. E não é que o não estar bem é a falta desse bem, é apenas a ausência, porque algo está precisando ser trabalhado para voltar a ser bem, para voltar a ser melhor. Isso no caso de saúde, isso no caso de relacionamentos. Em todo lugar, em todo momento, existe a dualidade. Existe o quente, o frio, como eu falei agora há pouco, o dia, a noite, a luz, a escuridão, é, o yin e o yang, né? O bem e o mal e assim sucessivamente. Então nós somos seres duais. Nós temos dentro de nós, faz parte do nosso composto, da nossa mente, do nosso físico, sermos duais. Temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, para colocar dessa forma, tá? Então, assim, entenda que você tem os dois lados e que é você quem determina qual desses lados deve sobressair sobre a sua personalidade, sobre o seu dia a dia, sobre as suas atitudes, sobre os seus relacionamentos, sobre aquilo que você é ou que você deseja ser. Tá certo? Isso é um pouquinho sobre a dualidade que vem nessa trilha do conhecimento. A gente falou já de sentido, a gente falou de significado, de vulnerabilidade, falamos de ideias. E assim a gente vai seguindo nessa trilha do conhecimento. Hoje falando um pouco aqui sobre dualidade, para dar uma pescada pro próximo bate-papo da próxima quarta-feira, que é entendam o que eu vou dizer. Eu vou entrar um pouco na questão das crenças. Para entrar nas crenças, eu precisava também comentar um pouco sobre dualidade. Uma coisa está ligada à outra e tudo faz parte do mesmo. Lembra? O yin mantém o positivo e o negativo, e são os dois polos de um mesmo ser. Nós somos luz e temos o nosso lado sombra, e que também faz parte do nosso ser. O equilíbrio é a melhor opção. E isso a gente trabalha no dia a dia. A gente vai batendo esse papo e vai divagando aqui sobre esses níveis de conhecimento, que é um autoconhecimento.
Você primeiro se conhece para conhecer o outro e conhecer tudo que está ao seu redor, como nós falamos também no vídeo anterior, falando sobre os sentidos, como é que a gente aprende, como é que a gente absorve o mundo, né? E às vezes até como a gente aprende, como a gente absorve o mundo, também tem essa dualidade. Você aprende mais de um jeito, menos do outro, em determinados momentos da sua vida, mas se você está curioso, clica aqui no canal, tem esses vídeos falando aqui de como é que a gente aprende, falando sobre a vulnerabilidade, o sentido e o significado. Hoje falando aqui sobre dualidade, que nós somos luz, nós somos sombra, e fica a seu critério dizer quem tem maior poder sobre a sua ação naquele momento. No próximo vídeo eu trago um pouquinho uma visão de crenças e como elas também ditam quem é você, o que você faz, da forma que faz e por que você faz as coisas da maneira que você faz. E também uma ligação do que as crenças podem ter a ver com a dualidade. Beleza? Fico muito grato por vocês aqui. Continue se inscrevendo, continue divulgando aqui o nosso canal de Evolução do Conhecimento para alguém que você entenda que possa ser interessante, né? Absorver esse tipo de conhecimento. Coloque nos comentários aquilo que vocês estão achando. Estão gostando, não estão gostando? Dá like, não dá like. Comentem, interajam, me tragam aí mais e mais temas para a gente debater aqui no nosso canal de Evolução de Conhecimento, porque esse é o canal da Realize, nosso canal de Evolução do Conhecimento, que é o meu, o seu, o nosso canal. Vem aí a imersão em São Paulo, dias 2 e 3 de setembro. Tá curioso? Tá curiosa? Aguarda, eu vou trazer mais detalhes nos próximos vídeos. Beijo grande no coração de vocês. Aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira. E vou encerrar aqui da mesma forma que o Miguel Falabella encerrava os seus programas do Video Show. Para quem se lembra de Video Show, não sei nem se ainda existe, mas num dado momento da história, existe um programa chamado Video Show. E ele terminava o programa bem assim. Fiquem todos com Deus. Papai do céu que abençoe a vida e a semana de todos vocês. Beijo grande e até quarta-feira que vem.